Graça e paz, igreja, amém? E é uma alegria estar aqui hoje, trazendo essa palavra para os nossos corações. Vou pegar bem um gancho da Evelyn. Falar de oração. A semana inteira, porque o pastor, ele edita os rios. Então ele fica ouvindo o dia inteiro, né? Ele edita alto, assim, ouvindo. Então a gente ouve todos os rios que ele está editando. E a gente ficou ouvindo bastante sobre a ministração de domingo passado sobre oração. Efésios capítulo 3. A gente vai estar falando um pouquinho de oração. E quando de manhã eu vi o recado, eu fui ouvir a minha devocional. E a devocional de hoje era em cima desse capítulo, de Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. E eu fiquei meditando sobre oração, sobre orar, sobre clamar. Fiquei o dia inteiro ligada no Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Coloquei algumas mensagens para ouvir. Eu gosto de ouvir palavra também, né? Como vocês sabem, ouvir textos. Aí eu estava ouvindo e o Senhor foi falando algumas coisas no meu coração. Eu queria trazer para nós como ensinamento sobre oração. E um tema que ficou na minha cabeça é a oração eficaz. A oração que Deus ouve, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que o Senhor tem compromisso com a sua palavra e ela não vai voltar vazia. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 21, diz assim: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo começa essa parte, né, que nós lemos, falando assim: por causa disto. Na outra versão fala assim: por esta causa me ponho de joelho. Mas o que ele está se colocando de joelho? A gente precisa entender o que ele estava falando para aquela igreja. As cartas, elas foram escritas para as igrejas, e a igreja de Éfeso foi uma igreja que experimentou um avivamento muito grande. Uma igreja que é num lugar de muita idolatria. Existia naquele lugar um templo da deusa Diana, e ali muitos feiticeiros, muitas pessoas que praticavam magia negra. E a Bíblia conta lá em Atos, acho que é no 13, por ali, que aquele pessoal, quando ouviu a palavra de Deus, se converteu e fizeram uma fogueira enorme com os livros de feitiçaria, que juntava mais de 50 mil dinheiros daquele lugar, e houve uma conversão muito grande. E quando Paulo começa a escrever, né, a igreja de Éfeso, já tinha passado algum tempo, essa igreja, ela é citada em Atos, ela é citada com a carta, e ela é citada em Apocalipse. Então a gente consegue ter meio que um cronograma dessa igreja. Quando Paulo escreve para ela, Paulo estava preso, já estava perto de Paulo morrer. E Paulo começa no capítulo 1 falando da escolha de Deus, das pessoas que Deus separa, da igreja que está sentada nas regiões celestiais. No capítulo 2 é um texto que a gente costuma muito falar, que pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Ele fala da graça que alcança cada um de nós. Ele fala de nós, dos gentios, que é alcançado por essa graça. E ele fala desse amor de Deus que não focou só nos judeus,
não ficou só com aquele povo que escolhido a princípio através de Abraão, mas veio para nós, e através de Cristo, hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, e fomos separados para isso. Aí ele vai e fala: por esta causa eu me ponho de joelho. Eu me ponho de joelho em que forma? Orando. Os judeus, engraçado, os judeus, eles não têm o costume de orar de joelhos. Os judeus oram de pé. Quando vocês veem qualquer filmagem lá daquele muro das lamentações, eles oram de pé e movimentando. Já viu aquele movimento? Porque eles entendem que a oferta ao Senhor precisa ser oferta movida. Por isso que eles se movem. Então as orações deles são assim, já viu? Oração, e eles nunca dão as costas para aquele lugar, porque eles entendem que a presença de Deus está ali. Então, quando Paulo fala, por esta causa eu me ponho de joelho, Paulo, ele se coloca de uma forma de humilhação na presença de Deus, por clamar para que Deus tome toda a família. Aí a gente entra em oração, como foi falado semana passada. A Bíblia, ela vai falar muito sobre oração. A gente vai ver pessoas desde o começo que oravam. Porque a oração, a gente precisa entender que a oração é a conversa com Deus. Quando nós temos intimidade com alguém, quando nós queremos conhecer principalmente alguém, não só de ter uma intimidade, mas quando a gente começa a conversar com alguém, a gente quer detalhes dessa pessoa, a gente conversa com essa pessoa. A gente pergunta: qual o seu nome? Você mora onde? Você faz o quê? Não. E daqui a pouquinho você vê que surge uma amizade através do quê? De uma conversa. E você começa a ver pontos que são parecidos, que são coisas que vocês têm o mesmo gosto, falando de amizade. Quando se trata de Deus, é ainda mais profundo, porque Deus nos criou. Deus é nosso Pai. Então a Bíblia, ela vai falar de oração o tempo todo, porque fala de alguém que foi criado, eu e você, e que tinha uma relação muito íntima com o Criador, que a palavra de Deus fala que quando Deus fez o homem e a mulher ali no jardim, todo dia na viração do dia, 6 horas da tarde, era a hora que Deus visitava Adão e Eva para conversar. Era muito natural. Mas o pecado veio, a Bíblia conta que quando Deus foi ali visitar, o que Adão fez quando ele caiu em pecado? Se escondeu. Então a oração, que era algo natural, a conversa com Deus, que era algo natural, se tornou sobrenatural, porque fomos desligados de Deus. Então a oração, ela se tornou algo mais difícil do que deveria ser. Tanto que lá mesmo o Senhor fez ali um ato de matar um próprio animal, cobrir a vergonha do homem e da mulher, para que Deus ali representasse que viria alguém que cobriria o pecado, e nós teríamos acesso de novo a Deus. Mas a gente vai ver no Antigo Testamento várias pessoas que oraram. Uma das pessoas que eu acho bonita de oração, que a gente talvez passa de reto, é Isaac. Quando Rebeca não podia ter filho, Isaac orou pela esposa dele. Muito tempo que eles deviam estar orando, mas a Bíblia fala que Isaac orou e ela veio a engravidar. Ela engravidou dos gêmeos, né? Jacó e Esaú. Ele orou. A gente vai ver várias pessoas orando na Bíblia. Davi, os salmos de Davi, oração o tempo todo. Ana, na Bíblia, Ana orava. Quando a Ana estava ali no templo, inclusive orando daquela forma muito contristada, muito triste, chorando, se lembra que o sacerdote achou que ela estava embriagada? Porque existem momentos na nossa vida que a gente nem ora, a gente só chora. Quem não já viveu isso? E às vezes aquele choro é um clamor que sobe diante de Deus. E ali a gente vai ver na Bíblia sempre a oração presente. Só que a gente precisa entender que no Antigo Testamento, as guerras que existiam, quando Davi ia guerrear, os inimigos eram pessoas de verdade. Era guerra de deuses. De deuses assim, Deus de Israel contra o Deus dos assírios. O Deus de Israel contra o Deus dos filisteus. O Deus de Israel contra o Deus tal. Era guerra de deuses, mas eram guerras físicas. Aí quando vem para o Novo Testamento, Jesus começa a ensinar os discípulos a orar.
começa a dar instruções de como orar. Os próprios discípulos perguntando, olha, João ensinou o povo a orar. Os seus discípulos, ensina-nos uma oração. Aí Jesus ensina o Pai Nosso. E ele começa exatamente assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, pão nosso. Ele ensina os discípulos a orar. Uma oração simples, mas tão profunda. Porque a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida o tempo todo, assim como a gente come, assim como a gente bebe água, orar precisa ser algo constante. E um dos textos que a Evelyn começou a ministração semana passada, é o de 1 Tessalonicenses 5,17, que é pequenininho, orai sem cessar. Tão profundo, pequenininho, mas orar, o que é orar sem cessar? Então quer dizer que eu não vou mais trabalhar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa que você vai estar ligado em Deus o tempo inteiro, porque a gente trabalha, a gente cuida de criança, a gente dirige, não é verdade? A gente vai para lá, vem para cá e faz as coisas, costura e não. Mas eu preciso orar sem cessar. Eu preciso entender que a oração precisa fazer parte da minha vida, assim como eu como, como eu bebo, como eu respiro, a oração precisa fazer parte da minha vida. Eu não posso tirar a oração só para o momento de segunda-feira de manhã, que a gente faz aqui a oração. Quem não pode estar, então aí, deixei de orar. Não, a oração precisa ser constante na nossa vida. A oração, ela não é só porque eu preciso de alguma coisa, que é outra coisa também que a gente tem. A gente ora porque precisa. A gente ora porque eu preciso que Deus me dê o livramento naquilo. A gente ora porque eu preciso que Deus me coloque a compra na minha casa. A gente ora porque eu preciso de um carro. A gente ora porque eu preciso de uma casa. A gente ora porque eu preciso que Deus lute as minhas guerras da justiça. Não só por isso também. Tá bom? Por isso também. Não é pecado pedir ao Senhor. Não é pecado que o Senhor julgue as nossas causas, não é pecado a gente falar, Deus, eu queria um carro, Deus, eu queria uma casa. Mas a oração, ela precisa ser constante, porque eu preciso buscar intimidade com Deus, e principalmente, eu preciso ouvir a sua vontade para a minha vida. Porque a vontade de Deus, quase sempre, se não sempre, vai contra aquilo que eu quero. A minha vontade agora, não era estar aqui. Eu queria estar aqui, tá bom, eu quero estar aqui. Mas assim, se eu pudesse, se o pastor falasse assim, olha igreja, hoje nós não vamos estar fazendo culto não, está chovendo muito, tá? Fica em casa ligadinho em oração. Vamos ficar aqui em oração, né? No cobertor. Mas graças a Deus, temos esse momento, estamos aqui. A minha vontade, talvez, a tua vontade poderia não ser estar aqui, mas estamos aqui para a glória do Senhor. Sempre quando a gente ora ao Senhor, a gente precisa ter um entendimento de que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Sempre que a gente clamar ao Senhor, a gente precisa entender que, Isaías 55, ele fala isso, que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus não pensa como homem, Deus pensa como Deus. Deus é Deus. E eu preciso me conectar a um Deus que está acima de mim. Então, quando eu orar, deixa eu tirar aqui que já deu calor. Rapidinho. Quando eu orar, eu preciso entender. Tá. Eu preciso entender que Deus não está na condição humana, mas Deus entende a minha condição humana. Quando a gente vem para o Novo Testamento, outra coisa que eu preciso falar para vocês também. Hoje a nossa guerra não é contra pessoas. Você lembra no Antigo Testamento? As guerras não eram contra os filisteus, os midianitas, os amalequitas, os amonitas, tudo itas, né? Aquele monte de Deus. Hoje a nossa guerra não é mais contra pessoas. Nossa guerra são guerras espirituais. Então, quando a gente ora hoje, a gente está travando batalha espiritual. Por isso que orar é sobrenatural. Por isso que buscar a face de Deus é sobrenatural. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava me falando de uma pessoa que está afastada, e que vai convidá-la para vir aqui. Ela falou assim, eu quero convidar essa pessoa para visitar a casa. Aí ela falou assim, não, mas eu preciso orar antes. Porque eu ouvi até uma pregação que até mesmo para a pessoa ir para a igreja, há uma guerra espiritual muito grande. Eu preciso orar antes.
E eu fiquei pensando nisso, é verdade. Quantas vezes a gente convida pessoas para virem aqui e a gente não ora? Quantas pessoas entram nessas portas e vão embora? Ah, porque a palavra é dura? Não, gente, há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual que quer fazer com que eu e você fiquem parados. Que pessoas não ouçam a voz de Deus, que não ouçam a palavra de Deus, que a gente ande distraído com muitas coisas. Como que eu guerreio? Orando. Por isso que a oração, ela não é só por mim. A oração precisa ser por esse ambiente. Hoje, quando nós estamos lá em casa orando, antes de almoçar, eu já orei e falei, Senhor, vai de encontro a casa. Prepara aquele ambiente ali para que, quando nós estivermos mais tarde lá, seja um ambiente de oração. Seja um ambiente onde o Senhor flua naquele lugar. Às vezes a gente está aqui, tem poucas pessoas, mas Deus está movendo aqui, está uma guerra espiritual tão profunda, tão grande, que a gente às vezes não tem noção. A oração me faz guerrear no mundo espiritual. O pastor estava falando aqui no começo sobre quem são os nossos inimigos. A Bíblia fala que temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. A carne sou eu. Até a gente é inimigo da gente mesmo. Como que a gente guerreia contra o diabo? Orando. Como que a gente guerreia contra o mundo? Se posicionando. Quanto a gente guerreia contra a carne? Mantendo-se firme na presença de Deus, negando a nossa própria vontade. Então, como que eu preciso fazer isso? Clamando o tempo inteiro, orando o tempo inteiro. E quando Paulo fala aqui, por esta causa me ponho de joelho, por causa disto me ponho de joelho, ele não se põe de joelho perante quem? Ele se põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é outra coisa que a gente precisa entender. As nossas orações não são para nenhum mediador, a não ser o próprio Deus, através de Cristo Jesus. Não tem outro nome dado entre os homens, no qual importa que sejamos salvos. Não tem outra pessoa que possa fazer o papel que só Deus faz. Eu oro a Ele, em nome de Jesus. Por isso que a gente fala em nome de Jesus, em Cristo Jesus, porque é Ele que venceu todas as coisas. Eu oro, eu me ponho de joelho para que Deus tome toda a família nos céus. Quantas vezes nós oramos pela nossa família? Quantas vezes nós deitamos nossos joelhos, clamando pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pela nossa casa, pela nossa família, pedindo a Deus para que abra a porta de emprego, pedindo a Deus para que sejam santos, pedindo a Deus para que sejam cristãos, pedindo a Deus para que tenham entendimento da palavra. Às vezes a gente pede, né, como assim, como muitos pais pedem, Deus, que meu filho tenha um bom emprego, que tenha uma boa profissão, que seja reconhecido. Gente, isso não é pecado, mas eu me lembro muito do meu sogro e minha sogra. Quando eles se conheceram, quando eles começaram a namorar, e eles já tinham um compromisso diante de Deus, de que se formaria uma família, eles oravam assim, eles falam isso até hoje. Eles têm 50 e poucos anos que eles já estão juntos, né, de casado, tem 52 anos de casado, 53, por aí. Tem que olhar para o filho que nem sabe. Mas eles falavam assim: Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Não somos casados, não temos filhos, mas já consagramos os nossos filhos. Não nos importamos se eles vão ser doutores, se eles vão ser médicos, o que eles vão ser. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam servos do Senhor. Todos, graças a Deus, não estou falando isso para menosprezar não, mas todos servos do Senhor. Qual a riqueza maior? Vamos lá, vamos pensar aqui, qual é a riqueza maior? O que vai viver uma eternidade? Eu ter uma carteira de doutor ou eu ser um servo do Senhor para viver uma eternidade com o Senhor? Se a gente pode investir nos nossos filhos, porque para ser doutor tem que investir caro, né, Evelyn? Enfermeira pagou-se um preço. Uma faculdade de medicina, tem uma pessoa que é conhecido meu, é 5.000 a faculdade por mês, fora os livros.
Então, para você formar um doutor, não é só se for advogado. Advogado já é mais barato, mas mesmo assim, não é barato por conta dos livros, por tudo isso. A gente precisa realmente pedir ao Senhor para que tome nossa família. Para que tome o Isaac, tome o Rafael, tome o Paulinho, tome a Bia. Sendo reconhecidos ou não sendo reconhecidos. Tendo uma profissão ou não tendo uma profissão. Porque eu estava falando até outro dia para a Evelyn. Falei, Evelyn, engraçado, né? Você é formada em enfermagem, que é para mim, essa profissão é uma profissão muito honrosa. Não menosprezando qualquer outra profissão, mas uma pessoa que cuida de outras pessoas no sentido da saúde, em detrimento até o que a gente está vivendo hoje no nosso país de saúde, eu falei, você se formou e nunca deixou de trabalhar com a sua mãe. Pensou se você esperasse que conseguisse o trabalho de enfermagem? Ela falou, eu estaria passando fome. Porque diante de Deus, ser enfermeira, trabalhar no salão, cuidando das mulheres ali, não tem diferença. Fazer uma unha, cuidar da casa, dirigir um carro, vender doce, tirar foto. Pastor faz tudo. Diante de Deus, você acha que Deus está olhando lá do céu e fala assim, não, eu tenho mais carinho pelo Rafael do que pela Bia, porque, não. Diante de Deus somos todos iguais. O que Deus realmente olha é um coração contrito. Por isso precisamos orar, para que Deus tome toda a família, para que Deus tome os nossos filhos, para que conheçam o Senhor, para que tenham conhecimento de quem é Deus, para que desfrutem da presença, sendo doutor, sendo, não menosprezando, um varredor da rua, não menosprezando, igreja. Sendo o que for, sejam servos do Senhor. E ele fala isso. Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma toda a família nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que sejam fortalecidos no homem interior, para que conheçam a Deus e sejam fortalecidos no homem interior. Para que sejam fortalecidos no homem interior. É engraçado ele falar isso, porque tem um texto lá em Coríntios, que ele fala que o homem exterior se corrompe com muita facilidade. Mas o homem interior se fortalece. O que é esse homem interior? No caso, o que é essa pessoa que é fortalecida no seu interior? Porque a Bíblia fala que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Tudo que Deus faz é em espírito e em verdade, é de dentro para fora. Toda mudança que Deus faz é no homem interior, é dentro de você e dentro de mim. Às vezes a gente está aqui olhando o rosto, mas não sabe o que está dentro do interior. Mas Deus sabe. E quando Deus pede para a gente orar, é para que Deus tome o homem interior. Para que Deus transforme o interior. Porque aparentemente você olha, está um desviado. Quando lá dentro não está. Ou às vezes você olha, que crente está desviado. Nem conhece a Deus. Porque o homem interior não foi fortalecido e fortificado no Senhor. E ele vai mais profundo, que ele fala assim, 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraizados e fundados em amor. Na outra versão fala de enraizados e alicerçados. São duas coisas diferentes. Enraizado vem de raiz, planta. E alicerçados ou fundado vem de concreto, né? Fundamento de casa. Como é que pode, né? Misturar duas coisas? Você sabe que ou é botânica ou é concreto. Quem tem planta sabe disso, mas ele vai trazer um entendimento para a gente de duas coisas que para a gente ter entendimento de que tem que estar enraizado, bem profundo, e tem que estar fundado, alicerce, bem fundo. Eu me lembro da nossa casa lá do morro. Quando nós compramos aquele terreno lá da casa do morro, o terreno é bem alto, quem já foi lá sabe. A gente conseguiu um pedreiro, Valdir, ele mora até hoje, ele está vivo, ele morava aqui no Santo André. Não sei se ele mora ainda. Encontrei com ele esse dia lá perto de casa. E ele era perito em casas de morro. Ele fazia casa exatamente
nas encostas. Quando ele chegou lá na minha casa, ele analisou lá o terreno, ele falou assim: dona Ana, a senhora vai ter que gastar um dinheiro com ferragens aqui, porque esse terreno ele é muito instável, e tá vendo esse lugar aqui, a gente vai ter que colocar uma coluna bem profunda para sustentar a casa. Então a senhora vai ter que gastar um dinheiro em ferragem. E realmente a gente gastou. A nossa casa, o alicerce daquela casa é nos ferros 5/8, né? É isso, Henrique, você que sabe? 5/8 é ferro grosso? É nos ferros bem grossos que a gente gastou uma grana, dividimos não sei quantas vezes só para o alicerce. A gente só fez alicerce que não teve mais dinheiro, para vocês terem uma ideia. Tem uma coluna lá, que é a coluna de trás, que era daqui quase no teto. Porque ele foi lá embaixo, criar fundamento lá embaixo, para chegar aonde era a ponta da casa. E realmente, gente, aquela casa lá acontecia tudo nela, mas cair ela não caiu não, está lá até hoje. Olha ali naquele morro, quando vinha os ventos, ela, pô, telha. Ai, só Jesus, caiu escada que Dudu fez. Mas a casa estava lá firme, né? Firme mesmo, está lá até hoje. O moço que comprou pintou de azul lá, a gente vê a casa de longe agora, toda azulzinha. Porque tem que estar firme. Pode não ter beleza, pode não ter piso de alta, né, de alta qualidade, mas se não tiver fundamentada, se não tiver com ferro forte, se não tiver enraizada, cai. E a nossa oração é exatamente para isso, que sejam alicerçados, enraizados e alicerçados no que, gente? Em amor. Alicerçados e enraizados em amor. E eu vou te falar uma real, não é o teu amor, não é o meu amor. É o amor de Deus, porque ele vai falando aqui, poder de perfeitamente, versículo 18, compreender com todos os santos, que qual seja largura, comprimento, aí eu não sei, gente, eu confundo essa questão da largura, comprimento, altura e profundidade. Largura, comprimento, altura e profundidade. Olha que coisa linda. Ele vem falar de raiz, ele vem falar de fundamento, ele vem falar esse assunto aqui é meio geométrico, né? Fala aí. Oi? Estrutura, medida, fala, Jana. Sobre medida, ele vai falar sobre, para que a gente entenda. Porque a gente que é costureira, a gente sabe o que é largura, mais ou menos, largura, comprimento. Para quem é pedreiro, sabe o que é você medir. Quando a gente trouxe o pedreiro Eduardo para medir o piso lá, ele deu com precisão. Ó, vamos comprar mais 2 caixas para sobrar, caso tenha algum problema. Mas ele mediu lá e ele soube. Eu estou tentando vender um aquário lá do meu sogro, e o aquário é imenso. Aí teve um rapaz que mandou para mim, esse aquário é de 800 litros mesmo? Falei, você está dizendo, é. Eu lá sei, mas pela medida lá ele deve ter visto, porque tem 1,91 por não sei quanto de altura. Dá para saber. Gente, é coisa para caramba de água. É quase uma caixa d'água. A caixa d'água é de 1.000 litros. Aí eu falei, é isso aí, você está dizendo. Ele é grande. Eu falei, é muito grande. Porque quando você tem uma dimensão de tamanho, de largura, de profundidade, você tem uma noção do que seja. Ele está falando para a gente aqui, orem, por essa causa eu me ponho de joelho para que vocês conheçam a altura, a largura. Não, vamos lá. Vamos ler aqui. Cadê Jesus? Largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Vamos lá. Vamos lá. Ele te dá uma noção, mas o amor de Cristo excede o entendimento. Quer dizer, você não entende. Não entendeu nada. Você pode ter noção de largura, raiz, fundamento, alicerce, ferragem, pode ter todo um conhecimento. Mas o amor de Cristo foge totalmente do nosso entendimento. Mas ele pede para a gente orar por isso. Mesmo que fuja do teu entendimento, peça ao Senhor, ore, busque, orai sem cessar. Clame, 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 porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo. Quando nós passamos nossos processos de casamento, eu, pastor,
não é segredo para ninguém, isso por isso que a gente fala e faz parte do nosso testemunho. Uma das coisas que o Senhor falou comigo foi o seguinte: o Senhor falou para mim assim: você precisa sair desse lugar de menininha, você precisa sair desse lugar. Eu tinha 23 anos, eu era uma menininha, não é? Mas o Senhor falou para mim assim: você precisa sair desse lugar de menina e vir para o lugar de guerreira e mulher de oração. Porque isso é uma guerra espiritual. Você precisa se posicionar. Saia do lugar de menina e venha para o lugar de mulher de oração. Vocês estão entendendo, igreja? Eu queria ficar chorando minhas pitangas. Eu queria ficar me lamentando. Não é assim que a gente fica quando a gente quer. Deixa que eu quero sofrer hoje. Eu quero chorar, eu quero sofrer. Mas existem situações que o Senhor vai te tirar daquele lugar e te botar num lugar de guerra. Porque é guerra, igreja. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Você está orando tanto tempo por um sobrinho, nada acontece. Guerra espiritual. Você está orando tanto por alguém, nada acontece. É guerra espiritual. Você está orando por uma coisa, parece que está amarrado. Parece que está tudo amarrado, não é verdade? Uma das coisas que Deus está fazendo, está te tratando. Mas outra coisa que também está acontecendo é guerra espiritual. Por isso que ele falou orar sem cessar. Por isso que ele vai lá para aquela história lá de, acho que é Lucas capítulo 21, que ele fala da viúva. Se lembra da viúva que fica indo na porta do juiz, importunando o juiz, importuna o juiz, importuna o juiz, e o juiz é iníquo, ele não serve a Deus, mas o juiz chega um dia e fala assim: eu sei que eu não sirvo a Deus, mas poxa, essa moça está me perturbando, eu vou dar o que ela está me pedindo. E Jesus fala sobre isso, sobre a questão da gente orar sem cessar. Tem outra parábola também que Jesus conta, do vizinho inoportuno. Está todo mundo deitado na casa de um vizinho, chega uma visita na casa do outro vizinho, o vizinho vai lá bater na porta, e bate na porta, e bate na porta, e bate na porta, bate na porta. Cara, está todo mundo deitado, porque lá antigamente não tinha quarto, o pessoal deitava meio que junto assim, e para atender alguém era meio complicado. Mas de tanto ele importunar, pedindo pão, o moço vai lá e dá o pão para ele. Jesus fala aí sobre oração. Mas aí eu entro no conflito, eu já entrei nesse conflito. A Bíblia não fala que a gente não deve ficar vã em repetições? Já entrou nesse conflito? Como que eu vou ficar pedindo, se a Bíblia fala que eu não tenho que ficar em vã repetições? Gente, vã repetição é uma coisa, e pedir é outra coisa. A Bíblia fala assim: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Enquanto Deus falar que não é não, pede. Eu quero a cura do meu filho. Pede, continua pedindo. Eu quero que Deus abra uma porta de emprego. Continua pedindo. Eu quero que minha família toda se converta. Continue clamando. Mas eu quero que a minha aposentadoria saia. Continue. Graças a Deus saiu. Amém, igreja. Continue clamando. Eu quero que a herança do meu pai saia em nome de Jesus. Continue orando. Orando, Jesus. Vai lá, Jesus. Vai na frente, Pai. Em nome de Jesus. Uma hora vai sair. Eu não posso desanimar. Eu não posso desanimar. E nem ficar triste com Deus se Ele falar não para mim também. Filha, não. Não tenho isso para você. Eu preciso clamar, eu preciso clamar, eu preciso clamar. Eu já tive uma oportunidade uma vez de orar por algumas coisas e Deus falou 3 vezes não para mim. Eu já falei isso aqui. E uma das coisas que Deus falou não para mim, sabe por quê? Ele falou: você está pedindo isso porque você quer ser aceita. Você quer se aparecer. Você quer ser aceita e você precisa entender que eu te separei desse jeito aí. Eu te chamei desse jeito, eu não vou mudar isso. Eu te chamei assim. Amém, Jesus. Amém. Mas eu continuei clamando. Quando Deus falou que não clamei mais por aquilo, mas clamo por outras coisas. Mas o que acontece com a gente? A gente desanima no meio da oração. Continue a orar, continue a orar, continue a orar para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é lindo, gente, ser cheio de toda a plenitude de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível nessa condição humana que nós temos. Não tem como a gente ser cheio, mas a gente vai clamar. Ser cheio, clamar, cheio, clame, clame. E ser cheio é um mandamento que o Senhor tem para a gente. Lá em Efésios fala assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A gente precisa estar cheio de Deus. E como que eu consigo isso? Orando,
pedindo, enchendo-me de Deus. E uma coisa que eu achei engraçada, que eu estava ouvindo hoje, é uma coisa que a gente sabe, que na física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, quando eu não estou cheia de Deus, eu estou cheia de qualquer outra coisa. Se eu não estou cheia de Deus, eu estou cheia de mim, e há quem está cheia do capeta. Vocês sabem disso. E há quem está cheio do capeta, porque não tem como. Você vazio, você não fica. Ou você está cheio de você, ou você está cheio do capeta, ou você está cheio de Deus. Mas como Deus é tão grande e não dá para se encher dele, eu preciso continuar buscando. Gente, ser cheio de você, você nem precisa buscar muito. É só você deixar um pouquinho de Deus de lado, assim, ó, já está cheio de você. E para você estar cheio de outras coisas, também não precisa nem buscar. Já está lá. Mas para ser cheio de Deus é um trabalho, é sobrenatural. É sobrenatural, por isso que a gente ora. Senhor, estou aborrecido, vai na minha frente. Senhor, estou com raiva, vai na minha frente. Senhor, minha vontade é de Deus, vai na minha frente. Pai, guerreia por mim. E nesse processo meu de casamento, quando o Senhor pediu para que eu viesse para o lado de serva do Senhor, de guerreira do Senhor, eu orava a Bíblia, eu pegava a Bíblia, e eu pegava os versículos como esse e falava: Senhor, a tua palavra diz, por essa causa eu me ponho de joelho, e eu me coloco agora de joelho. Toma a vida da minha família em tuas mãos, toma a vida do meu marido em tuas mãos, repreende, Senhor, todo mal, todo espírito que está querendo separar a nossa família, em nome de Jesus. Gente, eu fazia essas orações altas assim, sozinha, que eu morava na igreja, não tinha ninguém lá. Eu ficava numa escada que tem lá. Até hoje aquela escada tem lá, aquela escada aí era a minha testemunha. E eu clamava ao Senhor assim, em voz alta. E quando eu clamava, eu chorava. E quando eu chorava, eu ria. Quando eu ria, eu estava clamando. E foi um tempo assim de clamor e de orar a Bíblia. Eu não orava, Senhor, o que eu quero. Não, Senhor, a tua palavra diz. Eu orava assim: Senhor, a tua palavra diz. A tua palavra fala que o Senhor formou a família. Senhor, a tua palavra, Deus, aqui é a tua palavra. Mas Deus não sabe a palavra dele, sabe, mas eu preciso saber. E em oração eu faço isso para que eu saiba ainda mais. Porque uma das coisas que às vezes entra em conflito na nossa mente: para que eu vou orar se Deus já sabe tudo? Mas você sabe tudo? Você não sabe nada. A gente não enxerga o palmo na frente do nariz. A oração é uma das coisas que a gente até fala, não vai mudar o coração de Deus, mas muda o meu coração e muda o ambiente em volta de mim. Eu não sei o que está acontecendo espiritualmente falando, da guerra que está acontecendo, da luta que está acontecendo. E eu oro, e eu clamo, e eu repreendo. Por isso que a gente fica meio doido, sabe? E repreende Satanás em nome de Jesus. Eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Você não tem domínio sobre a minha família. Você não tem domínio sobre a minha família. Você não tem domínio sobre o meu filho. O meu filho é do Senhor. A minha família é do Senhor. E assim tem sido. E assim temos clamado ao Senhor. E assim precisamos clamar para quê? Para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aí chega o versículo 20, que parece que é até engraçado. Ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Engraçado, né? Ele se coloca de joelho, ele clama pela família, para que a família conheça o Senhor, a largura, a profundidade, tudo tal, para que Deus tome, para que sejamos cheios da plenitude, e ele vai e faz uma afirmação: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele entende que Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Gente, é maravilhoso você falar com alguém que você sabe que pode resolver teu problema. Porque quando a gente está nessas causas, eu imagino que a Janaína está nessas causas agora de buscar tratamento, tem portas que você bate que parece que não estão nem te ouvindo. Né? Pelo menos as que eu ouço das pessoas que têm filho que vai de tratamento é isso. Parece que você é ninguém, é menosprezado mesmo. Né? Parece que não se importam com o teu problema. Mas imagina você falar com alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais.
segundo o seu poder que opera em nós. Nós oramos para alguém que faz infinitamente mais, abundantemente mais. Um Deus que não está no passado, um Deus que não está no presente, um Deus que não está no futuro, um Deus que é eterno, está tudo nele, contido nele. Ele já sabe. Uma coisa que eu ouvi da Neinha foi que, para quando que estava marcada a audiência? Ano que vem, em janeiro, fevereiro, não era? Aí ela falou que estava 30 de janeiro, a audiência do trabalho dela. Ela falou que estava aqui na igreja e começou a orar por isso, marcaram agora para quarta-feira. 5 meses antes, um Deus que move. E é engraçado isso, como que um Deus que trabalha por nós. Um Deus que trabalha por nós, um Deus que trabalha por nossas vidas. Vamos ler Isaías 64:4? Vou até ler aqui para... Agora estou com uma televisão aqui. Dá para ler daqui. Isaías 64, versículo 4. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera, gente. Vocês têm noção do... Um Deus que é o Criador de todas as coisas. O Deus que fez tudo. Se você olhar no microscópio, a Terra é um nada. Um nada. Mas um Deus que trabalha para você, que espera por Ele. Por isso, se tem alguma coisa afligindo você, se tem alguma coisa que está te entristecendo, coloca isso em oração, seja o que for. Seja o que for, seja um sapato, seja um tênis, seja uma audiência, seja um trabalho, seja uma dor de dente, seja um cabelo que está caindo, né? Que passou por isso, né? A Margarida ficou desesperada quando teve Covid, cabelo caindo. Eu falei, vai crescer em nome de Jesus. Está aí, cabeluda, graças a Deus. Né? Graças a Deus, para a glória do Senhor. Porque é um Deus que ouve, gente. É um Deus que ouve coisas que parecem pequenas para a gente, mas um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que cuida da gente. Por isso devemos orar, orem, seja o que for. Seja o que for. Eu não vou falar para vocês que vocês têm que pedir assim, fazer barganha com Deus. Deus, eu quero, eu determino. Não, gente, não. Humildemente, na presença do... Não determina nada para Deus, determina para você. Tipo assim, eu vou começar a emagrecer, vou começar a dieta amanhã. Eu determino para mim mesmo, vou começar a engordar amanhã. Eu determino, para Deus não. Não. Para Deus a gente pede para que a gente conheça a largura, a profundidade, o amor dele, para ser cheio, para ouvir a sua voz. A palavra de Deus fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vai dar. Mas eu preciso estar cheio dos seus mandamentos. Porque eu não vou pedir algo a Deus, se eu estou cheia de Deus, que vai fazer mal para a Neinha. Senhor, eu estou cheia da tua presença, vai lá e mata fulano. Que isso? Não condiz com o Deus que a gente serve. Senhor, muda meu coração, que a minha vontade é que o Senhor vá lá, quebre pelo menos 2 pernas. Eu me lembro lá da igreja, eu já contei isso aqui, que entraram lá na igreja presbiteriana e roubaram os instrumentos. Aí roubaram todos os instrumentos, deixaram só o violão e o microfone lá. Aí o pastor, lá na frente da igreja, gente, vamos orar, né? Que eles foram, que Deus converta o coração desses assaltantes que roubaram a igreja, que Deus vai lá de encontro. Aí tinha 2 irmãs, ninguém me contou não, elas estavam atrás de mim. Mas Senhor, que o Senhor quebre as 2 pernas dele. Que ele se converta, mas que quebre as 2 pernas. Eu rindo, eu olhei para aquelas irmãzinhas e como a gente é assim, porque a gente é assim, não é verdade? O que aconteceu com você? Não foi uma coisa assim que você foi lá no moço? A Salete foi, né? Alguém que queria te enrolar. Eu me lembro do negócio do carro há pouco tempo agora, que a vontade da gente é estrangular. Que Deus nos dê esse entendimento da oração. Porque muitas vezes a oração não vai nem mudar a outra pessoa, vai mudar você. Às vezes a oração não vai mudar o teu marido, vai mudar você. Não vai mudar teu filho, vai mudar você. Não vai mudar teu vizinho, vai mudar você.
vai mudar a situação, mas vai mudar você. Ou vai mudar a situação, mas eu preciso estar o meu coração nele, orando o tempo todo, porque Deus é poderoso para fazer abundantemente, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ao versículo 21, ele termina, e eu vou terminar aqui. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que a nossa vida seja regada por uma vida de oração. Como foi falado aqui, muito bem falado pela Evelyn, a missionária Evelyn. e a Salete faz, né, faz divulgação, né, dos seus rios. Mas foi falado, baseado na palavra, sobre oração. A oração vai exigir de nós renúncia, a oração vai exigir de nós tempo, a oração vai exigir de nós dedicação, mas carrega esse compromisso. Eu ia falar fardo, mas não vou falar fardo não, esse compromisso diante do Senhor. Uma coisa que eu acho interessante é a Margarete. A Margarete, Deus traz uns pesos de oração de madrugada, né, Margot? E às vezes são coisas bem profundas, que ela chega, ela comenta, pastor, eu sonhei isso, ou me veio muito claro uma pessoa, me veio muito claro uma visão e tal, e ela começa a clamar por aquilo. E eu falei, Margarete, coloca na brecha, se coloca na brecha, ora mesmo. E nós precisamos nos colocar na brecha. Essa palavra lá, até Ezequiel 22, 31, que Deus falou, procurei alguém que se colocasse na brecha pelo povo de Israel. Que orasse, não teve ninguém que se colocasse na brecha. Que Deus nos levante para ser colocado na brecha, para sermos instrumento dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.